Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos iniciar a nossa EBD e não podemos deixar de agradecer a Deus, de clamar a esse Deus, porque é dele que provém toda a nossa alegria, a nossa esperança. Nós temos aí hoje a quarta lição sobre a preguiça e a videira, e nós estaremos tratando exatamente hoje de quem é a responsabilidade, de quem é a obra de videira. Eu peço aos irmãos que abram aí em João 15. João 15, vamos ler aí do verso 1 até o verso 5. Verso 1 até o verso 5. É um texto bastante conhecido. Nós já lemos bastante esse texto, mas vamos continuar lendo, né? A palavra de Deus lida jamais é desnecessária ou uma literatura vazia. Porque toda vez que a gente lê, a gente descobre algo novo na palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa de ser uma literatura. Por quê? Porque ela conta histórias. Histórias de um povo, histórias de Deus, histórias de um Senhor Salvador. Então, o que é que o texto nos diz aí em João, capítulo 15, verso de 1 a 5? Eu sou a videira e meu pai o lavrador. Já temos aí uma pergunta respondida. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como é que foi a sua semana? Como é que foi a sua semana? Como é que foi a sua semana? Boa, graças a Deus. Miriam. Miriam. Foi bem? Não entendi. Ah, foi produtivo. Tá bom. E aí, irmã? É, irmã. Foi bem a semana? E aí, irmã? Legal. Como foi essa semana? Tá tudo bem?
Marcos, como é que foi essa semana? Boa? E seus pais? Toda milionária. Quem sabe ver. Então eu vou mudar o teor da pergunta. Como é que foi nossa semana? Essa é uma pergunta, muitas vezes, que nós não costumamos fazer no domingo, porque hoje é o primeiro dia da semana. Diga, né, Arinaldo? Pronto. A senhora escutou a mensagem desse dia, quer dizer, para esse dia? Não foi ainda não? Foi baseado em Romanos. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que não vai haver aflições, que não vai haver tempestade. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós podemos enfrentar as tempestades. Por quê? Porque as tempestades muitas vezes nos tiram a paz, a tranquilidade, a noção da solução que nós precisamos tomar, o caminho que a gente deve seguir, a palavra de sabedoria que a gente deve usar, a calma que deve vir aquietar o nosso coração. Não quer dizer que, porque nós somos crentes, nós não vamos passar por aflição. A palavra de Deus diz, nesse mundo, nós temos de bom ânimo. O que quer dizer isso? Todos os dias, ao levantarmos, nós precisamos ser reanimados no Senhor. E todas as vezes que somos reanimados, nós nos fortalecemos para prosseguir. Firmados, confiados, alimentados, como disse aí, produtivos. Porque o texto está dizendo aqui, eu sou a videira, vós somos as varas. Se você estiver na videira, você vai dar fruto. Se a videira estiver em você, com certeza você vai dar fruto. E mais o que o texto diz no verso 5, sem mim, nada podeis fazer. E aqui está a palavra de Deus, né? E conhecendo a palavra de Deus e experimentando a semana na presença do Senhor, nós vamos orar. Quem gostaria de elevar a sua voz aos céus e agradecer a Deus pela semana? Se tiver uma, duas, três pessoas, não tem problema. É só você levantar, elevar a sua voz e agradecer a Deus. Não é oração de petição, é oração de agradecimento. É oração de gratidão. Vamos fazer isso? Amém.
Amém. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos hoje a oportunidade de acessar a quarta aula sobre a premissa e a videira. Então, nós hoje vamos dar prosseguimento. Irmão Lívio, agora, já foi. Aqui estava travado ali, né? Ele está. Pronto. Eu quero fazer aqui mais muito rápido do que nós já vimos até agora. Então, alguém lembra o que foi dito na primeira aula sobre a treliça e a videira? Alguém lembra? O que é a treliça? A organização, a estrutura, é o que dá vida à estrutura, é o que dá vida ao programa. É o que dá vida a esse espaço que estamos ocupando nesse momento. Aqui estamos diante de uma estrutura. Banco, ventilador, lâmpada, parede, microfone, tudo isso aí, cadeira, né? Água lá dentro, já estou bebendo ali, álcool para pulverizar as mãos. Aproveite, inclusive, para salientar. Ali na entrada tem álcool. Toda vez que chegar, passa um pouquinho de álcool na mão. Isso é preguiça. Preguiça. É estrutura, é o cuidado, é aquilo que nos dá, né, o suporte, não é? Porque estamos aqui sendo suportados pelas cadeiras. Nós estamos aqui, nessa manhã, eu falando, suportado por este púlpito, ajudando aqui, né, a colocar os meus papéis, porque eu ainda sou de uma época em que o sermão era feito através do esboço, que fazia o esboço. Não sei se é da época do pastor Soldaldo, porque ele é bem mais jovem do que eu. Ele é bem uns 30 anos mais jovem que eu. Mas existe, né, esse recurso. Mas o que eu quero fazer exatamente é com que os irmãos recordem sobre a finalidade da treliça e a realidade da videira. Porque nada disso vai funcionar a contento se não tivermos vida. Se aqui não for fonte de vida. Tá bom? A segunda aula. Mudanças de mentalidade e estresse. Alguém lembra? Qual é o meu ministério aqui? Obrigado. Cuidar de quê? E ovelha significa o quê?
Pessoas. Pessoas significam que têm o quê? Vida. Né? Quando eu cheguei pela manhã, a irmã José disse assim, olha, eu já ouvi o pastor falando hoje pela manhã. Que bom. Significa que nós estamos vivos. Você está me ouvindo, eu estou te ouvindo. Então, nós estamos vivos e dentro dessa organização nós somos a videira. Então, qual é o ministério da videira? Produzir frutos. É produzir frutos. Porque o texto está dizendo aqui, nós lemos, que nós precisamos produzir frutos. Porque nós declaramos que estamos na videira. E a videira é Cristo. E se estamos em Cristo, nós temos vida. Então, qual é o meu ministério? É o meu ministério de fazer frutificar, de levar frutos. Pronto. Pronto. Porque o irmão falou no ponto crucial. É o pastor. É o pastor. É o pastor. É o pastor. E eu sou o quê? Eu que digo vocês. Eu não estou me eximindo da responsabilidade. Fica de ovelha. E aí, às vezes tem, eu já tive uma discussão em reuniões com pastores a respeito disso. Por quê? Porque nós temos um trabalho a realizar. É cuidar exatamente da videira, orientar. Quem quer se orientar. E aqui eu ressalto por quê? Porque a palavra está nos ensinando todos os dias a darmos frutos. Se eu sou uma árvore que não dá fruto, pelo menos eu preciso da sombra. Eu preciso dar abrigo para os passarinhos. Então, esta ideia, né, que diz assim, a mudança de mentalidade, às vezes nós colocamos uma mentalidade que é simplesmente, não, o pastor. Não. A finalidade desse ministério é de todos nós. Porque cada um vai desempenhar o seu papel. Um vai cantar, outro vai orar, outro vai visitar, outro vai consolar, outro vai alegrar. Né? Tem gente que chega, alegra, né, ambiente, uma tranquilidade muito grande, sem nenhum espalhafato, assim. Mas é uma pessoa que traz alegria. Então, na videira, nós precisamos aprender que as mudanças de mentalidade é importante para a gente não ficar esperando pelo outro. Mas hoje ficar esperando por Teomara. Se ela cantar, eu canto também. O grande risco que existe é que no dia que ela resolver não cantar mais, você também não vai cantar mais. É isso? E aqui eu estou trazendo isso só para a gente lembrar. Só para a gente lembrar. Nós vamos para a última ali, né? A terceira, para entrar na quarta. O que Deus está fazendo no mundo. O que é que Deus está fazendo no mundo? Sim. Sim.
Então, ele é a nossa paz, né? Príncipe da paz. Muito bem. Ele está fazendo uma obra que começou desde a primeira e a segunda vinda dele. Através de quê? Através de duas coisas. Primeiro, a palavra. Eu sempre digo que a gente não pode abrir mão da leitura da palavra. Não pode. Mas também a gente precisa perceber a presença do Espírito Santo. Porque quando a gente vai ler a palavra, a gente precisa orar a Deus, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele que o Espírito Santo nos fale. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, sabia disso? Não tem cabeça, não tem pé, mas ele fala. Ele fala. Ele fala através da palavra de Deus. Onde você vai ler a palavra de Deus. E quando você ler a palavra de Deus, certo de que é através dessa palavra que nós proclamamos o Evangelho do Senhor. Então, são coisas só para a gente lembrar rapidamente. E hoje nós vamos seguir para a quarta aula. Todo cristão é um trabalhador de viver? É? Deveria ser, né? E é por isso, meus irmãos, que eu estou trazendo esses estudos. Eu já falei aqui, vou repetir. Não é nenhum método. Você não ouviu falar até agora método nenhum, a não ser ir a palavra de Deus. A não ser você se humilhar diante da presença de Deus. Permitir que Deus fale com você. Que você seja instrumento na mão de Deus. Eu tenho falado com você disso aqui. E tem outra coisa que eu gostaria de salientar, é que quando a gente pergunta, todo cristão é um trabalhador de videira, nós deveríamos ter a convicção de que nós somos trabalhadores nascidos. Nós trabalhamos para a videira crescer. Muito. Então eu preciso trabalhar para que a videira cresça. Diga aí, irmão. Se a gente perceber essa nossa posição, se a gente perceber esta nossa responsabilidade e, acima de tudo, privilégio, que não foi dado a nenhum outro homem, a não ser aqueles que receberam a palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus? E agora eu vou fazer o que com ela? Eu vou multiplicar. Nós estávamos falando ali na quinta-feira e eu perguntei, o que é que vocês estão fazendo com estes áudios que vocês recebem todos os dias? Meu irmão, tem gente que não é nem da igreja, não é da igreja, mas que recebe o áudio e repassa para grupos, e eu recebo informações, não é mesmo da igreja, porque ela tem outros grupos, e essas mensagens andam lá, passeando lá, pela cidade de São Paulo, pelas pessoas lá que ela tem contato. Né? Então, o que é isso? É você recebeu a palavra,
Né, irmão José? Você recebeu a palavra essa manhã. Você pode compartilhar essa palavra? Compartilhe. Eu tenho a consciência de que eu preciso compartilhar essa palavra. Porque ela já me fez viver. Que agora eu possa levar essa palavra para que ela transforme outras vidas. E nós não podemos parar por aí, não. Nós precisamos pensar nisso e o que é ser trabalhador de videira? O que é ser um trabalhador nesta seara? Né? E aí a irmã Conceição deu o primeiro ponto ali, o primeiro pontapé. Eu preciso estar consciente de algo. Eu sou videira. Eu sou videira. Se eu sou videira, então, nada mais nada menos que existe vida em mim. Eu não estou morto, não estou, né, ao léu, não. Eu tenho vida. Então, aí precisa ter, e ela falou a palavrinha ali, quem lembra? Conscientização. Eu tenho consciência disso? Eu me conscientizei de que eu sou videira, porque senão a gente não vai conseguir caminhar nessas questões. Ah, mas o ministério é do pastor. O ministério de videira é meu, é seu, é nosso. Eu não vou conseguir fazer com que esta videira continue crescendo se eu não me tornar videira. Em breve vocês vão ver aqui uma ilustração que eu vou trazer, e eu tenho uma foto, né, que minha esposa tirou lá, de uma pimenteira. Sabe qual é o tamanho dela? Bem pequenininha. Mas está produzindo. Às vezes a gente fica pensando, não, porque a videira está ali. Aquela igreja mas tem 1.500 membros, tem 3.000 membros, domingo ali uma festa. Cada um produz aquilo que tem. Você tem vida? Produz a vida. E às vezes a gente está impressionado com o tamanho. É bom, cresce, tudo é bom. Mas acima de tudo, a gente precisa dar fruto. Não é fazer de qualquer jeito, de como que é feito. Não, como é que o pessoal está fazendo lá? Eu vou fazer também. Não. Nós precisamos aprender que há atividades fundamentais. Há atividades fundamentais. E atividade, eu vou trazer isso aqui, vocês vão ver, não sei que aula, mas tem um ponto que eu já pensei, vou encaixar. Tem alguém cuidando da pimenteira, sabia? Ah, é o Senhor que está cuidando de mim. É o Senhor. É verdade. O Senhor está cuidando de mim, está cuidando de vocês. E é interessante que ele é água, né? E pimenteira precisa de água. Né? Videira precisa de água. E é isso que acontece. O que é que Dona Elionai faz? Todo dia ela vai lá, olha, verifica como é que está o estado da videira e coloca mais água. E às vezes ela chega lá, ela está murchinha, porque eu esqueci de colocar água. E nós precisamos, acima de tudo, regar a nossa própria videira. Às vezes nós estamos esquecendo de regar a nossa própria vida. E aqui eu quero trazer aqui algumas situações aqui importantes. Ministério cristão. O que é o ministério cristão? Nós podemos resumir aí como
Está escrito ali. Proclamar e orar. Não é isso não? É proclamar o evangelho e orar por quem? Orar. Proclamar o que é? E discipular. Né? Está ali, ó. O que é proclamar? É isso aí. Como é que nós vamos fazer? Não sei ainda não, mas o Senhor vai me dar sabedoria para fazer. Agora, eu preciso falar. Porque se eu não falar, a palavra de Deus vai dizer o quê, pastor Eudaldo? E as pedras vão falar em meu lugar. As pedras vão falar no meu lugar. E isso é importante lembrar, porque está ali, ó, pregar, falar, ensinar, discipular. Isso é ministério cristão. É o seu ministério, é o meu ministério. Por isso que eu disse, o que, é que você está fazendo com aquela mensagenzinha de 5 minutos? Eu já estava discussão, porque não sei o que é a mensagem. Ninguém quer ouvir mensagem do YouTube, não, porque tem 1 hora lá de mensagem. O pessoal quer ver um negócio rápido, o pessoal hoje é apressado, corrido. O pessoal quer ver quando. Olha lá, que vem embaixo lá, quantos minutos? 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. E muito tempo. Às vezes você começa a assistir, daqui a pouco desiste. Mas 4 minutos de mensagem, 3 minutos de mensagem, você já recebeu ali uma porçãozinha da palavra para o seu dia. Vazia. É exatamente isso. E nós somos o quê? Nós somos o instrumento. Nós somos o instrumento. Eu não sei como pregar, não, mas olha só, essa mensagem que o pastor passou hoje, eu vou passar para fulano, e vou dizer para ele, meu irmão, estou passando, meu amigo, minha querida, estou te passando uma mensagem. Eu tenho recebido retorno de algumas pessoas que dizem assim, olha, que pastor é esse? Que pastor é esse? Então, simplesmente, por quê? Porque ela ouviu a mensagem e ouviu a palavra. Porque talvez eu me fiz entender aqui. Porque existe a mensagem. Mas nessa mensagem tem que conter a palavra. A palavra de Deus. Se fosse um famoso. E muitas vezes eu tenho uma irmã que diz assim, olha pastor, se você passa a mensagem, eu pego a mensagem, meu marido não é crente, eu ouço a mensagem junto dele. O que ela está fazendo? Evangelizando. Ela está jogando a semente. Porque ela sabe que o marido é turrão. Aí o que ela faz? Senta lá, e ouve. Aí diz que ele fica calado, então, está colocando a semente. Não. Porque quem salva é Deus. Quem convence é o Espírito Santo.
É a palavra. Isso. É. E essa palavra, meus irmãos, ela tem poder. É isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de qualquer literatura. Não estamos falando de qualquer história. Nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. E nós temos aí um alvo, né? Esse é o nosso alvo. Ministério cristão consiste em proclamarmos o evangelho, falar, ensinar e pregar. Mas também nós precisamos dar testemunho. E não adianta você estar falando bonito do evangelho, mas você não tem dado testemunho do evangelho que você tem pregado. E hoje, infelizmente, nós temos visto isso aí. Porque na hora que você começa a acompanhar uma pessoa, e aqui é isso que eu vou falar muito sério, você precisa ter um testemunho. Na sua casa, você está falando para a sua esposa, está falando para o seu filho, está falando para alguém da sua vizinhança, como é que está o seu testemunho naquela região que você está? No seu trabalho, você está falando do evangelho e muda as pessoas, né? Mas você é uma pessoa imudável. Olha só que termo eu arranjei aqui agora. Intratável, inconsolável, irritadiça. Então nós precisamos cuidar disso também como videira. O que é, meus irmãos, isso? Quando nós estamos cuidando de pessoas, e já se disse aqui, nós começamos primeiro cuidando de quem? De mim mesmo. Se essa palavra não está fazendo com que eu mude, essa palavra não está fazendo com que eu me torne mais esperançoso, mais fortalecido, o que será que eu vou levar para aquela vida? Mas temos também orar. Orar. Nós começamos aqui agradecendo a Deus, porque Deus derramou graça por medida sobre a sua vida. Talvez você não perceba isso, mas Ele derramou graça sobre medida sobre a sua vida. Porque nós experimentamos essa semana um pouco mais de Deus. E aí eu falei aqui na quinta-feira, no texto que eu li, dos homens ali, nós precisamos orar para que a nossa percepção a respeito de Deus aumente cada vez mais. Porque às vezes Deus está fazendo algo e a gente não está percebendo, porque estamos distraídos. E as distrações desse mundo são inúmeras. Não são poucas, né? Mas Deus continua trabalhando. Então nós precisamos estar orando. E essa oração aqui, meus irmãos, não é uma oração de correria. Não é uma oração de correria. Sabe aquela oração de correria? Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Ah, que oração, sempre foi. Mas é aquela oração que você saiu de manhã e descobriu que já estava atrasado para o trabalho. E você não para orar a Deus e derramar diante dele, inclusive em lágrimas. Inclusive em lágrimas. Porque esse momento é você a sós com Deus. E aí você tem lá a sua relação de pedidos, né? Mas não esqueça de colocar também de agradecimento. Eu fiz até. Você está profetizando. Daqui a pouco eu vou ver esse texto. Gente,
É que eu digo, a palavra de Deus continua falando, está nos orientando a sermos o quê? Pessoas que oram. E a nossa oração, como eu disse, não pode ser naquela correria. Nós temos aqui pontos, temos itens que nós podemos orar. Se você está evangelizando uma pessoa, você precisa orar por essa pessoa. E, inclusive, informar a esta pessoa que você está orando por ela. Ai, amiga, ó, vizinha, estou orando por você. Eu estou pedindo a Deus, o meu Deus, que vai ser o teu Deus. Se ela não conhece Deus, vai dizer o seguinte: ore mesmo, porque oração nunca é demais, né? Então está ali, tá? Derrama o Espírito para tomar eficaz sua palavra no coração das pessoas. Você tem orado, Senhor meu Deus, olha, me dá sabedoria, para que eu possa falar e que o Espírito atue na vida desta pessoa em nome de Jesus. Isso nós precisamos fazer. Quer ver uma coisa, meus irmãos, que às vezes eu fico preocupado? Toda noite, antes de estarmos iniciando o culto, é uma dificuldade para levar esse povo lá para dentro para orar. Estou sendo sincero. E tem uma coisa, meus irmãos, que a gente não percebe. Eu estou falando com o pastor de vocês. Se a gente quer ver vitória dentro da igreja, a gente precisa estar orando por tudo aquilo que a igreja vai fazer. Ah, o pastor vai pregar à noite. Ora por ele. Ora pelos visitantes. Os inimigos, né? Então, muitas vezes, o que é que eu percebo? Ah, o pastor vai pregar. Você ora para que o pastor seja usado por Deus. Eu sou de um tempo, meus irmãos, que tinha um grupo de oração que, enquanto o pastor estava pregando, o pessoal estava lá atrás, orando, intercedendo pela mensagem do pastor. Como está difícil, meus irmãos, e a gente quer vitória. Não é assim? A gente quer ver a vitória. E eu estou passando pela prova e dando glórias a Deus, né? Muito bem. E excelente. E eu estou falando isso porque nós precisamos estar nos curvando diante da potente mão de Deus. Proclamar, meus irmãos, é nada mais, nada menos, já foi dito aqui, é você cavar um buraco, jogar uma semente. Você sabe o dia que vai germinar? Você não sabe. Você botou ali no buraco e cavou. Ou você cavou e botou no buraco, não é? E aí, então, o que é que você faz? Você vai fazer o que agora? Aí eu vou molhar. Sim. Que tal molhar e regar com oração? Que tal nós regarmos com oração? Pensem nisso. Porque a palavra está sendo pregada aqui. E eu digo para vocês, nós não pregamos filosofia. Nós não pregamos achismo. Eu procuro sempre, e eu já estou preparando a minha mensagem para a ceia do Senhor. E vai ser Bíblia. Bíblia. Porque é a palavra de Deus que eu tenho que pregar. Eu não tenho que pregar política. Eu não tenho que pregar achismos, sociologismos. Não, eu tenho que pregar a palavra de Deus, a palavra que vem do Senhor. As suas escolhas são suas escolhas. A minha é pregar o que o Evangelho diz. E hoje, se você for pregar o Evangelho, muitos textos as pessoas não vão querer ouvir.
não vão querer ouvir. Por quê? Porque estamos no tempo onde a palavra está se cumprindo. Os ouvidos de muitos estarão cheios de comichões. Não quero ouvir. Eu quero uma palavra que o pastor fale lá, que amanhã vai estar tudo resolvido. Vai. Vamos orar para que isso aconteça. Vamos. Vamos ser orientados, acima de tudo, pela palavra de Deus, porque ela diz: o que nós plantamos, nós colhemos. O que é que nós temos plantado como igreja? O que é que nós temos plantado como videira? Uma pergunta. Orar é você regar, é você adubar, é você derramar a água de Deus. Derramar a água de Deus. Então nós temos aí duas atividades, né? Mas agora vamos para a palavra. Essas são as duas atividades fundamentais do ministério. E nós precisamos trabalhar as ovelhas. E aqui eu quero colocar aqui algo que eu escrevi. Qual é o ministério dos muitos? O ministério dos muitos é exatamente pregar a palavra de Deus. Mas hoje, infelizmente, tem sido o ministério de poucos. Poucos querem proclamar esta palavra. Muito bem. O que é que nós vamos ler aí agora? Tá? E antes disso, eu comecei aqui falando, quem é que faz essa obra? Quem faz a obra é o pastor, é o missionário. Será que são os pastores, somente os pastores, que devem pregar, que devem anunciar? Qual é o meu papel? Qual é a minha contribuição na Igreja Batista Sião? Aqui na Igreja Batista Sião, qual é a minha contribuição? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que é só pastor que faz videira? Será que é só pastor? Ou se todos nós desempenhamos o papel, a obra? Para responder, temos que ir ao nível básico. Então, essas linguagens, tá? Nível básico. Qual é o nível básico? Vamos ler aqui. Para quem Marcos, nós estudamos Marcos aqui, faz tempo, né? Para esse texto aí, está falando com quem? Está falando contigo, né? Está falando conosco. Porque ele não está dizendo, olha, é disso, é daquilo, é daquele, não. Dos discípulos. E nós somos discípulos? Precisamos ser, né? Porque a nossa caminhada como discípulo só vai terminar quando formos para o céu. Mas ainda não fomos para o céu. E nós estamos aqui simplesmente fazendo o quê? E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos, pastores, lideranças, toda a membresia falando dessa palavra, anunciando essa palavra. Mas às vezes diz assim, não, mas eu não tenho jeito para isso, né? Eu não tenho jeito para isso. Não tem jeito não? Pega a mensagem do domingo à noite. Se você tem acesso, sei lá, no celular, todo mundo tem acesso ao celular aí, né? Praticamente. Todo mundo tem um celularzinho. E
Veja lá a mensagem do domingo à noite. Ou então a mensagem diária, que eu já falei aqui, repito, volto novamente a ela. Chega lá, você olha a mensagem e diz assim, rapaz, está aqui algo que eu posso fazer. Não é? Você simplesmente vai relatar. Não podemos esquecer disso. Interessante que ele está dizendo aqui um texto, nesse texto que chama a atenção, ele não está chamando, não, esse evangelho aqui é só para os mais íntimos. Não, para todos. Para todos. E aqui tem o seguinte, e há um ponto importante que ele está salientando. Tome a sua cruz e siga. Cada um pegar a sua cruz. E seguir a Jesus, por quê? Porque é Ele que vai aliviar o peso da sua cruz. E aí, o que é que você vai levar para pessoas que estão sobrecarregadas? Você vai levar a cruz de Cristo. Pô, mas aí tem muito peso. Não, essa cruz não tem fardo nenhum, não tem peso nenhum. É interessante, né? Porque ele nunca impõe. Ele nunca impõe. O interessante é que o nosso Deus é assim. Ele nunca impõe nada para ninguém. Claro. Eu acho que o problema do homem é o livre-arbítrio. Né? Esse é o meu pensamento. Que escolhe demais. E hoje a gente tem tanta coisa para escolher, e o pior de tudo, escolhe errado. A menina começa a namorar. A gente olha assim, já começou errado. Já começou errado. Ah, mas já começou errado. Tem gente que parece que não tem discernimento de assim, não, peraí, isso não está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Né? Não, mas olha só, você vai fazer uma escolha errada. Na vida, quantas pessoas têm feito escolhas erradas? Muito bem. Eu quero ver aí agora, Mateus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aí? Mas eu não nego, não, eu creio. A gente, às vezes, nega de uma forma muito subliminar. Estranha. E hoje, pela manhã, daqui a alguns instantes depois, eu quero falar sobre lealdade. E nós precisamos, acima de tudo, confessar a nossa lealdade a Jesus. E é que ele está dizendo, confesse a tua lealdade e siga. Porque ser leal, meu irmão, não é simplesmente aguardar que aquela pessoa venha e dar de novo, em troca, lealdade. Nós precisamos pensar sobre isso, mas isso não é o momento. Olha só. Olha que texto. Eu falei para vocês o que é. Às vezes o texto é muito radical, né? Olha lá. Deixa os mortos nos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui, rapaz, é uma radicalidade extrema. Não é? Peraí, rapaz, é. O que está se falando aqui, nada mais, nada menos que o seguinte, rapaz, nós temos uma missão. É pregar para os mortos?
Inclusive tem um texto na palavra de Deus que as pessoas confundem muito aí, tá? Sobre que Jesus Cristo foi pagado no inferno pegar os mortos. Né? Mas eu vou falar sobre isso aqui, senão eu vou entrar em outra área e não é disso que eu vim falar. Eu estou falando aqui o seguinte: nós estamos pregando para as pessoas vivas. Então os mortos, eles vão passar por momentos muito difíceis. Eu estou falando aqui aqueles que, infelizmente, não querem aceitar a Cristo. Interessante. Quando eu falei aqui, rapidamente, sobre lealdade, olha só o que eu vou falar. Presta atenção. Às vezes, nos cultos, meus irmãos, nos cultos, nós vamos aos cultos e tentamos nos concentrar. Olha só, tentamos nos concentrar na palavra, nas orações, né? Ouvir o sermão. Depois nós voltamos para casa e seguimos de forma normal. Por quê? Porque o nosso tentar, a nossa forma de tentar não está sendo honesta. Por quê? Porque eu não vim de casa prestar um culto ao Senhor. Isso acontece muito. Às vezes, você vem para o culto, mas tudo no culto é motivo de distração para você, menos a palavra. É o celular, é o chuchu do lado, é não sei o que para lá. É porque o pastor hoje vem de calça jeans. Olha para mim, você da biscoito. Isso acontece, meus irmãos. Eu estou falando com você porque acontece. A gente presta atenção a tudo, menos na palavra. E eu tenho feito estas observações nas reuniões de pastores. Você, por exemplo, você chega na segunda-feira ou na terça-feira e vai perguntar: irmão, qual foi o tema da mensagem do domingo à noite? Qual foi o texto? Não sabe, não. Sabe por quê? Porque você não veio para o culto para prestar um culto. Porque nada que foi dito no culto foi exatamente para trazer a você algo que lhe fizesse crescer. Não vou lá hoje, porque Deus tem uma palavra para mim. Eu vou ficar atento à palavra. Eu vou ficar atento às orações. E nós voltamos semana após semana da mesma forma. Nós não estamos dispostos a renunciar para viver como cristão. Nós não queremos. Não queremos renunciar às nossas próprias ideias, dos nossos próprios devaneios, dos nossos próprios encantos. E aí a gente se perde nessa caminhada. Porque é do pouco se faz o muito, não é isso? Então a gente aos poucos vai se distraindo. Por pensar que não, o culto vira o quê? Um lugar qualquer. Você às vezes esquece o texto por dizer assim: olha, cale-te, porque o Deus está com você. Aí eu vi outro dia um pastor: olha, isso é um absurdo. Gente, o texto está falando o seguinte: de reverência. De reverência. Nós precisamos ter reverência na casa do Senhor. Precisamos ter reverência. E hoje tem uma coisa assim, parece que você vem para qualquer lugar. Você vem fazer qualquer coisa. Isso não é bom. Nós estamos agindo como mortos.
E hoje, muitas vezes, como eu falei, olha só, tem muita gente que está viva, mas está morta. Tá? Por quê? Porque ela está vivendo exatamente como um zumbi, sem perceber a presença de Deus. E aí é que vem o que ele está falando ali. A lei, nós já estudamos a lei. A lei importante é. Nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. E quem nos salva, quem nos traz salvação, é o quê? É Jesus Cristo, Senhor. E a palavra dele nos registra isso. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque muitas pessoas, elas estão, né, seguindo um outro raciocínio. Elas estão indo muito mais por coisas. Eu vou para a igreja porque hoje eu quero orar, porque essa semana eu vou conseguir uma vitória. Eu vou para a igreja porque Deus já me deu a vitória. Eu vou lá celebrar porque Deus já deu a vitória na minha vida. Nós estamos vivendo de superficialidade. Tá? Então, vamos lá, senão o tempo não permite. Bem, Atos, vamos lá. Agora, Senhor, pergunta. Pergunta. Estão preparados para a pergunta? Estamos preparados para orar a Deus para que isso aconteça? Tem que estar, né? Ou seja, nós estamos orando a Deus para que isso aconteça? Porque às vezes o que é que acontece? Ela não está preparado para estar cuidando de vidas. Às vezes a gente não quer ter trabalho. Por isso que eu falei aqui, uma das coisas do programa da Trelice é muito bonito, porque não dá trabalho. Você faz a programação bonitinha, né? Programação do final de ano. Está lá. Mas o negócio é você tratar com as pessoas que vão fazer o programa. É. Porque aí, quando isso acontece, o texto, se vocês verem, vocês vão ver que isso aconteceu. Agora que nós vamos ver. Agora é que nós vamos trabalhar. Quando nós devemos pensar sobre isso? Nós precisamos pensar sobre isso agora. Nós precisamos pensar em orar a Deus para que aconteça isso aqui no meio desta igreja. A partir de mim, essa igreja aí, eu vou te dizer para vocês que igreja é essa. É uma igreja intencional. Ela tinha intenção de fazer o quê? Proclamar o evangelho. Igreja intencional. Eu tenho uma intenção. Cada um tinha a mesma intenção. Cada um tinha a mesma visão. Qual é o objetivo? Alcançar outras pessoas. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa,
eu vou estar orando a Deus para que dê discernimento. Prepare essa vida que eu vou falar. Prepare esta comunidade que nós vamos acessar. Nós estamos aí com um desafio. Levar estudos aqui para essa comunidade. Já fizemos? Por quê? A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Essa igreja aqui estava intencionalmente fazendo o trabalho para abençoar as pessoas. E eu vou dizer uma coisa aqui. Não fique triste nem aborrecido comigo. Levar sopa para esse povo não vai resolver nada. A sopa não vai resolver nada. Pastor, eu faço sopa aqui, meu Deus do céu. Que pastor é esse? É a palavra de Deus que vai transformar a vida destas pessoas. Não é sopa. A sopa é um instrumento que nós estamos usando para quê? Para proclamar o Evangelho. A sopa nada mais, nada menos que é um motivo para a gente se aproximar, para a gente falar, para a gente orar, para a gente abençoar. É para dizer, olha, as portas da igreja estão abertas para vocês. Você quer que eu ore por você? Você quer que eu abençoe a vida de vocês? Isso é trabalho de quem? Do pastor, viu? Trabalho de muitos. Trabalho de muitos. Falar a palavra de Deus visando o crescimento da videira é um trabalho não de poucos, mas de muitos. Efésios. O que diz ali? Para quê? Para todo o corpo. Ah, não, é o pastor que tem que fazer. Aqui está dizendo que sou eu, sou você. Sou eu e você. Somos nós. Nessa caminhada. A pergunta aqui é exatamente: que papel eu estou realizando? Eu estou aqui aprendendo porque eu quero ser videiro. E eu estou fazendo, meus irmãos, exatamente esse papel aqui durante estes 4 domingos. Eu estou me colocando aqui com o ministério desta igreja, na obra desse ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu estou fazendo isso. Eu estou trazendo a palavra para que o corpo seja edificado. É isso que eu estou fazendo. E aí, quando você está edificado, você vai fazer o quê? Você constrói sua casa em cima de quê? Da rocha. E nós precisamos lembrar isso. O que ele está mandando fazer? Ele está mandando anunciar esse evangelho. Porque Cristo está voltando. Muita gente não crê, não fala, não prega mais nisso. E nem crê mais nisso. Mas Jesus Cristo está voltando. Hã? E aqui, o que é interessante, o que é ser edificado na linguagem de Paulo? É preciso alcançar a unidade da fé e a unidade doutrinária do conceito bíblico e teológico. Temos que ter uma convicção doutrinária. No que é que você crê, meu irmão? Porque hoje as pessoas creem em qualquer coisa. É um sincretismo que baixa todos os deuses e por ele você crê em tudo. Não. Eu preciso servir um Deus e ele é muito claro a respeito disso.
Paulo fala da maturidade, a medida da plenitude de Cristo. A gente não pode viver como criança. Porque se uma igreja quer doutrinar, se uma igreja quer pregar o evangelho, ela não pode ser levada por qualquer vento de doutrina. Não pode ser lançado ao vento para qualquer lado, não, ela tem que ter uma convicção. Tem que ter certeza. E tem gente que não acredita mais, por quê? Porque ela não consegue mais ver o reino de Deus. Ela não consegue mais enxergar o reino de Deus. Ela só consegue ver o reino de Deus quando conquista alguma coisa. Não, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus, ele se multiplica cada dia mais. E quando nós percebemos, meus irmãos, eu estou falando isso porque essa carta de Efésios 4, né, 16. Dele está na palavra? E o que a palavra está dizendo? Esse corpo está fazendo o quê? Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Nós precisamos estar edificando uns aos outros, não sendo pedra de tropeço para as outras. E a palavra de Deus está nos chamando a respeito. Veja o que acontece com essa igreja. Qual é a sua função no corpo? Se desligou. Por que você não se importa com o corpo? Cada um quer fazer uma coisa. A cabeça quer fazer o papel do pé. E o pé quer fazer o papel da cabeça. E aí é interessante que você falou responsabilidade para com o corpo. Você tem responsabilidade para com o seu corpo? Você às vezes está dizendo, olha, não pode comer açúcar, né? E aí você como logo um pedaço de torta, depois como um remédio para tudo resolvido. É assim, minha irmã Conceição. Você não está cuidando da sua saúde? Quem é que vai cuidar da sua saúde? Aí vai para o médico. O médico, a senhora está fazendo isso, isso, isso. Não, pô. Meus irmãos, eu estou falando isso porque nós, como cristãos, eu estou aqui com uma metáfora. Se a gente não cuida do corpo, e aqui eu estou dizendo, se não cuida um dos outros, da igreja do Senhor, que nós fazemos parte, quem é que vai cuidar? Eu, como membro da igreja, quem é que vai cuidar? Quem é? Me diga. Nós precisamos estar atentos por isso, porque se eu não tenho um compromisso com a igreja que eu sou membro, como é que eu vou pregar para uma pessoa, vou ensinar uma pessoa que eu não estou nem aí? Essa pessoa vai entender o quê? Você está enganchado. Não tem compromisso com a igreja do Senhor.
Nós precisamos ter unidade com responsabilidade. Então, quanto mais a gente perceber essa importância, é melhor para o povo. Nós precisamos perceber o papel, o nosso papel. Eu estou falando aqui agora de igreja. Qual é o papel que eu tenho desempenhado? E aí, qual é o papel que eu tenho desempenhado? Pode ver aí, por favor. O que está fazendo aí? O que eles estão fazendo? Quer dizer, eu falei de testemunho alguns minutos atrás. E ele está falando aqui, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre si a respeito de quê? Todo colorido. Você viu para quê? Para isso? Essas coisas, meus irmãos, nós estamos falando aqui de o quê? De corpo. Nós precisamos estar o quê? Pedindo a Deus, todos os dias, que nos dê discernimento, sabedoria, para falar entre si. Isso aqui é consolo. Nós precisamos estar nos consolando como igreja. Com cânticos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Não é de boca para fora. Isso. Levando para qualquer lado. Prestando atenção em coisas que não é para prestar atenção. Se envolver com coisas que não é para se envolver. E aqui, a questão que foi falada, a metáfora do vinho. Qual é o vinho que tem nos embriagado nos dias de hoje? Sim. Sim. Mas aí, qual é o vinho de hoje? Não. Essa metáfora. O que é que nós temos? E aí eu vou novamente para o vinho. O que é que nós temos bebido? O que é que nós temos comido? Porque diz a palavra de Deus que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Como é que eu vou falar de cânticos, de hinos, de coisas espirituais se meu coração está cheio de coisas carnais? Vai ser comparado ao leme do navio, né? Nós vamos ver aqui em Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se com toda, e cantem salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão a Deus. Aí você vê, se repete. A orientação como é? Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E às vezes tem pessoas que não têm sabedoria para pedir conselho. E outra coisa, não quer ouvir conselho.
Essa é a realidade. De quem é esse trabalho? De todos nós. De todos nós. É um trabalho com sabedoria. E aqui está falando para quem? Eu não coloquei, mas também tem os filhos. Tem o outro lado. Tem o outro lado. Então, aqui está dizendo assim, vamos nos relacionar no todo. Vamos fazer isso. Porque é a vontade de Deus para o corpo de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós, como igreja, ela hoje, ela tramita, ou como é que eu posso dizer, ela transita sobre duas situações muito complexas. Primeiro que é o seguinte, a modernidade. A modernidade é boa. Você vê o que eu estou falando aqui? Som aqui. Celular. Mas agora as coisas chegam mais rápidas. E muitas vezes a gente não sabe a origem dessa notícia. Não sabe. E é o que eu quero dizer o seguinte, muitas vezes nós somos hipnotizados. Sabe o que é isso? O que é que Deus fala? Aliás, Paulo vai falar isso, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento. A gente, às vezes, não consegue perceber a palavra de Deus falando no dia da frente. Então nós precisamos tomar cuidado, nós somos orientados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Certo estou, meus irmãos, se eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para vos a demonstrar uns aos outros. Porque a gente não pode ser crente indisciplinado. Vamos lá que o tempo já acabou aqui. Tendo cuidado, irmão, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. E aí, coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortado mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. A domesticação precisa acontecer que dia? Hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ouviu, meu irmão Bovina, que acabou de falar? Se cumprindo aquilo que a gente já sabe. O que é isso? Eu estou chovendo no molhado. A gente já sabe. O que precisa fazer é trazer a memória. Fazer com que a gente recorde o que Deus tem falado para todos. Considerados também uns aos outros, para que nos estimulemos o amor e as boas obras. Não deixe. Pode falar. Isso.
É, que amar. Não é isso? É, porque isso acontece, né? E eu digo isso porque essa pesquisa que você está falando já foi comprovada. Em cinemas, né, já foi colocado para testar comercial de Coca-Cola e outras coisas mais, para saber qual era a reação da pessoa ao sair da sala de cinema. E qual era a reação? Digerir aquilo que ficou ali passando subliminarmente. Né? É por osmose. Por osmose. Ali, ó, e o mundo tem feito isso. Tá? E aqui é interessante que eu quero destacar: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. E tem uma coisa, exatamente. Por quê? Porque eu faço parte dessa congregação, eu sou corpo. E aqui tem uma coisa que eu quero salientar aqui na fala, usando ali também o pastor Eduardo, é o seguinte: às vezes as pessoas não vêm porque estão hipnotizadas, às vezes por coisas bobas, coisas pequenas, coisas fúteis. Você está vendo aí? Aí você não percebe. Aí você assim, rapaz, é tanta futilidade. Porque às vezes, né, eu como pastor, eu preciso procurar saber, e aí, não é porque, não é porque eu não estou me sentindo bem. Tá bom, vai tomar um remédio, vai tomar uma pílula. É, não falou com você, né? Não falou com você. Diga, minha irmã. Isso. É interessante, meus irmãos, que é algo, e eu estava falando a vocês, que. Não, estava falando com que pessoa? Acho que foi. Ah, foi uma pessoa que visitou aqui, chegou e disse assim: rapaz, essa igreja tem um banheiro todo organizado, tudo bonitinho, todo cheiroso. Todo dia a gente entra naquele banheiro e a gente não consegue elogiar o banheiro que é nosso. Uma pessoa de fora vem para dizer essa verdade para a gente. Então a gente está vendo aqui, a gente tem paz. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não têm um pastor canalha. E a gente pode dar graças a Deus por isso. Porque aí fora está cercado de lobos com pele de cordeiro. E às vezes a gente não é porque essa igreja podia estar cheia. Pode ser. Primeiro cheia da graça de Deus na sua vida. É. E às vezes as pessoas não reparam isso. Quer dizer, são coisas como eu usei este exemplo aqui, que eu estou hoje com a palavra metáfora na cabeça, simplesmente para alertar os irmãos.
Nós temos boas mensagens. Nós temos um momento de oração. Sabe quem é que vem para aquele momento de oração? Meia dúzia de pessoas. Ah, essa igreja não ora. Não ora porque não vem. Porque você faz parte da igreja e não vem orar. Mas vamos lá, que não, a diretora ali já está me olhando ali, porque ela me chama a atenção. Brincadeira. Hã? Ah, ali está a pergunta. Todo missionário, todo cristão é um missionário? Porque a gente pensa que missionário tem que ir lá para a China, tem que ir para a África. Olha, a China está aqui atrás, ó. É só você abrir aquele portão que fica aqui no fundo. Tem a China aqui atrás, tem a África aqui atrás. Está aqui atrás. E nós somos a igreja do Senhor. E a gente precisa pensar nisso. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas, estando no corpo, nós precisamos ajudar esse corpo a crescer e a desenvolver com saúde, com alegria e com paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje e que o Senhor me dê sabedoria, acima de tudo, e paciência,